Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Emmanuel intitula o seu comentário A Videira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre uma das maiores bênçãos que a humanidade já recebeu. E para que a gente possa entender a dimensão dessa bênção, a sua importância, o seu significado, nós precisamos contextualizar um pouco o que significa a humanidade no planeta Terra. O que significa a nossa experiência aqui nesse orbe, nesse planeta que gira em torno do nosso Sol. Porque é natural que, em função do nosso dia a dia, das nossas atividades, do nosso trabalho, dos nossos desafios, das nossas conquistas, nós tenhamos uma visão que ela se restringe àquilo que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E às vezes a gente perde um pouco a noção do que significa a nossa experiência no planeta Terra, nesse planetazinho. Eu me recordo que uma das séries que mais marcou a minha infância, que eu assisti assim, encantado, muitas vezes, ainda numa televisão preto e branco, Telefunken, nem existe a marca mais, foi uma série do Carl Sagan intitulada Cosmos. Eu fiquei impressionado com aquela série. Cheguei até a pedir um livro emprestado para um grande amigo meu que estudava física na época, o livro Cosmos, e eu li aquele livro quando eu devia ter talvez aí uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, porque aquela visão que o Carl Sagan nos trouxe era algo encantador em relação à amplitude do universo e ao nosso papel dentro dele, que significa a Terra e tudo o que acontece na Terra em proporção a esse universo infinito. Porque tudo que nós conhecemos, tudo que já foi escrito de poesia, as maiores realizações, as conquistas mais grandiosas, os avanços científicos mais extraordinários, todos eles se deram dentro desse nosso planeta, esse nosso pontinho azul, como Carl Sagan costumava identificar a Terra. E quando nós pensamos na grandiosidade da nossa galáxia, por exemplo, vamos começar pela galáxia, o que é que significa a Terra do ponto de vista da galáxia? Bom, segundo as estimativas mais recentes, a nossa galáxia possui entre 200 e 400 bilhões de sóis, de estrelas maiores, menores, mas estrelas na forma do nosso Sol, estrelas que brilham, gigantes vermelhas, anãs brancas, mas na nossa galáxia nós temos entre 200 e 400 bilhões de sistemas solares. Imaginemos o seguinte, para a gente ter uma ideia, porque esses números são tão grandes que quando às vezes a gente fala, a gente não tem uma ideia do que isso significa. Ora, se a gente pegasse essas estrelas e dividisse para cada habitante na Terra, para cada habitante, então, vamos pegar a galáxia e vamos falar assim, vamos pegar cada estrela que tem na nossa galáxia e vamos, o conjunto de estrelas da nossa galáxia, vamos dividir pelas pessoas quantas estrelas daria para cada habitante, para cada pessoa na Terra. 37 estrelas. 37 sistemas solares para cada pessoa viva. Isso é um número extraordinário de sistemas solares, de planetas, né? Porque nós estamos falando nem de estrelas, não estou falando nem de planetas, porque tem sistemas que têm 10 planetas, 5, 7, nós não sabemos ainda, porque a nossa possibilidade de detecção de planetas ainda está se desenvolvendo. Então imagina o seguinte, né? Só na nossa galáxia existem 37 sistemas solares para cada habitante no planeta Terra. E a nossa galáxia é uma das mais de 1 trilhão, não é bilhão, não é com B, é com T de tatu, 1 trilhão de galáxias no universo. Olha, se a gente fizesse um experimento mental para tentar imaginar o seguinte, vamos pegar
as estrelas que existem, os sistemas solares que existem no universo e vamos dividir para que as pessoas no mundo tivessem a oportunidade de visitá-los numa nave super rápida e imaginária que conseguisse visitar um sistema solar a cada segundo. E aí dividisse esse número de estrelas para que cada pessoa no planeta Terra pudesse visitar esses sistemas solares a cada segundo. Olha, para visitar só aqueles que ficariam sob a sua responsabilidade, seriam necessários 71 milhões de anos para que você visitasse numa nave que visitasse cada sistema a cada segundo. Ou seja, as proporções do nosso universo são grandiosas ao ponto da gente nem conseguir conceber exatamente. E Deus é o Criador de tudo isso. Deus é a causa de tudo isso. Deus é o Criador de todo o universo. A Terra é uma parte infinitesimal desse universo infinito. Já que hoje a gente está falando de comparações, vamos imaginar o seguinte, para trazer para o nosso cotidiano. Se a Terra fosse uma célula, o universo seria a humanidade. Se a Terra fosse uma célula, o universo seria a humanidade. É como se nós pegássemos os 8 bilhões de habitantes que existem no nosso planeta e uma célula de um desses habitantes seria o equivalente ao nosso planeta. Ou seja, do ponto de vista cósmico, a Terra é absolutamente insignificante. Mas o amor não descuida de nada. Por isso, Deus, sendo o amor infinito, não deixou a Terra, nós como humanidade, esquecidos e desamparados. É óbvio que quando a gente pensa na figura do Criador, nessa vastidão do universo cósmico, como é que essa figura se expressa na nossa dimensão tão pequenininha? Ela se expressa através dos seus emissários, daqueles que vieram nos ajudar a evoluir moral, espiritual, tecnologicamente, do ponto de vista do conhecimento, do aprendizado, das habilidades. Cada missionário que vem ao mundo e que nos traz lições importantes que contribuem para o nosso progresso são a representação, são emissários desse amor infinito que não se esqueceu de nós, apesar da nossa insignificância do ponto de vista cósmico. E aí nós não podemos deixar de refletir sobre aquele que foi talvez o maior, aquele que mais contribuiu, que mais representou Deus para cada um de nós. Aquele que refletiu o amor do Criador no nosso contexto, que foi Jesus de Nazaré. Jesus, quando esteve conosco, foi essa representação desse Criador incomensurável, que nós não conseguimos nem abarcar o que significa Deus diante da sua criação de proporções tão vastas. Jesus foi esse emissário que veio nos trazer essa mensagem de amor que nos faz crescer e nos aproximar de Deus. Jesus foi tão grande que, nas palavras de Ernesto Renan, dividiu a história do nosso planetinha, do nosso pontinho azul na vastidão cósmica. Nós medimos o nosso tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, a maior bênção que a humanidade já recebeu foi a vinda desse Espírito, desse indivíduo, que de maneira tão intensa, de maneira tão profunda, de maneira tão clara, representou o amor de Deus para cada um de nós que estamos começando a nossa trajetória evolutiva nesse pálido ponto azul, como chamava Carl Sagan. E por isso é importante que nós tenhamos essa dimensão, porque essa bênção tem um valor inestimável para cada um de nós e seria de bom tom que nós parássemos de vez em quando para lembrar, para agradecer, mas sobretudo para vivenciar essa mensagem que Jesus nos trouxe,
que representa, sim, essa expressão do amor divino, do Verbo Criador, para nós que ainda estamos evoluindo no planeta Terra. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, e nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Emmanuel intitula o seu comentário A Videira. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a refletir sobre a relevância desse nosso grande irmão maior que veio representando o amor de Deus para cada um de nós. E o desafio para hoje é que nós honremos a vinda do Cristo de alguma forma. Cada um vai escolher a sua maneira. Pode ser num gesto de carinho, de caridade, de fraternidade, de perdão, de amor. Pode ser numa mudança de hábito, numa reflexão mais profunda acerca da sua própria vida, de como nós a temos conduzido. Mas vamos buscar hoje honrar essa grande bênção que todos nós recebemos, que foi a vinda do Cristo, trazendo esse amor infinito de Deus para cada um de nós. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.